Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 9 do curso Vetores de Geometria Analítica. Esta aula corresponde à terceira aula do tópico plano. Hoje nós iremos estudar ângulo entre vetores e produto escalar. Sejam U e V dois vetores, ambos não nulos, e vamos considerar os segmentos orientados AB e AC representando tais vetores, como nós podemos observar aqui na figura. Olha, temos o vetor U representado pelo segmento orientado AB e o vetor V representado pelo segmento orientado AC. Nós vamos chamar de θ o ângulo entre o segmento orientado AB e AC. E este ângulo, ele sempre ficará compreendido entre 0 e π. Imaginem aqui nessa figura, se este ponto C for tal que ele esteja mais à esquerda, então quando ele chegar aqui numa posição que o ângulo θ será igual a π, é o limite. Mas o C pode estar em outra posição. Então, se o C estiver mais abaixo, e aí observem, se você considerar ainda este ângulo aqui, ele será maior do que π. Então, não é o que nós queremos. Mas, por outro lado, o ângulo que estará desse lado aqui, ele será menor do que π. E é ele que a gente irá considerar. Então, quer dizer que, em se tratando de ângulo, nós vamos escolher aquele que é o menor, porque aqui nessa figura mesmo nós podemos ver, ó, esse θ é menor do que π, e o ângulo externo aqui nessa figura é um ângulo maior do que π. Os dois juntos vão somar 360 graus, não é isso? Muito bem. A escolha dos representantes AB e AC, eles não vão modificar o ângulo θ. Então, aqui nós temos o vetor U e vetor V, contrário, e nós sabemos que se tivesse desenhado aqui o plano cartesiano, eles partiriam da origem, né, os vetores U e V, porque eles foram dados em termos dessas duas coordenadas aqui. Lá no plano cartesiano, vocês podem escolher em qualquer local do plano representantes para U e V, e eles sempre vão formar entre si o ângulo de 90 graus, certo? Mesmo que eles estejam afastados um do outro. Vou pedir para vocês forçarem um pouco a imaginação, então vamos pegar um tracinho aqui representando U, aqui bem distante um representando V. Aí vocês podem perguntar, bom, mas eles não estão encostados um ao outro. Mas se você transladar e colocar o ponto inicial em comum, você pode ir lá e medir aquele ângulo e ele vai coincidir com esse ângulo aqui, que é o ângulo θ, ok? Pela adição de vetores, observe nessa figura que nós podemos escrever AB mais BC igual a AC, certo? Como nós vimos na aula anterior. Então, se a gente isolar o segmento orientado BC nesta equação, nós vamos ter BC igual a AC menos AB. E esses dois vetores aqui, em termos de coordenadas, é igual ao x1, y1 e x2, y2. Efetuando essa operação de subtração, nós vamos ter estas coordenadas aqui para o vetor representado pelo segmento orientado BC. Ok? Agora, vamos para uma próxima etapa. Olha só, aqui que nós temos esse BC, nós vamos utilizar na próxima equação que nós iremos encontrar, e esta equação, ela é a lei dos cossenos. Vamos só falar um pouquinho dela antes de fazer esse desenvolvimento aqui anterior. Aqui, nós podemos aplicar a lei dos cossenos em relação a esse ângulo θ e este lado oposto ao triângulo, que é o segmento orientado BC. Então, nós vamos ter... Bom, pessoal, olha só. No triângulo que nós estamos trabalhando, notem que nós vamos usar a lei do cosseno, logo aqui. E para isso, nós vamos precisar do comprimento do segmento orientado BC, do comprimento do segmento orientado AB
que é o comprimento do vetor U, do comprimento do vetor orientado AC, que é o comprimento do vetor V. Nós vamos aplicar a lei dos cossenos em relação a esse ângulo e em relação a esse lado oposto ao ângulo. Então, ficou BC ao quadrado é igual à soma dos outros lados ao quadrado, menos 2 vezes os outros lados, vezes o cosseno do ângulo que nós estamos considerando. Certo? Nós vimos aqui na página anterior que o BC foi escrito como em termos destas coordenadas. Estas coordenadas são coordenadas que estão em função das coordenadas de U e V. E nós sabemos que a norma de um vetor é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Aqui está, ó. Se V é um vetor de coordenadas x e y, a sua norma é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Como a expressão que nós vamos utilizar, a norma de BC, ela está ao quadrado, se a gente elevar o quadrado aqui em ambos os membros, nós vamos retirar esta raiz, que é o que está sendo feito aqui, ó. E como as coordenadas do BC são x1 menos x2 e y menos y2, então nós elevamos as duas ao quadrado. Retirando a raiz, nós não colocamos aqui o mais ou menos, porque nós estamos lidando com medida, então nós vamos considerar apenas a parte positiva da raiz. Agora nós abrimos esta potência. Nós utilizamos o produto notável, ó, x a menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Se esqueceu essa formulazinha, basta você multiplicar a menos b vezes ele mesmo, que você vai conseguir esta mesma expressão e vai conseguir esses mesmos termos que estão aqui, tudo bem? Bom, então vamos continuar. Além disso, nós vamos precisar também da norma de U e da norma de V. Como U tem as coordenadas x1 e y1, a sua norma é raiz de x1 ao quadrado mais y ao quadrado. E quando você elevar essa expressão aqui ao quadrado, nós vamos ter, então, x1 ao quadrado mais y ao quadrado. Da mesma forma, a norma de V é igual a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Ao elevar a expressão ao quadrado, nós vamos ter apenas x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Quando a gente substitui estes termos na equação da lei dos cossenos, nós vamos ter essa expressão aqui bem grande, porém ela tem muitos termos repetidos, muitos termos que vão ser cancelados. Olha só, x1 ao quadrado, com esse x1 ao quadrado, o y2 ao quadrado, o y1 e o y2. Então, x1, x2, y, y2, tudo ao quadrado, vão ser cancelados e vai sobrar menos 2, x1, x2 mais y, y2, que é igual a menos 2, norma de U, norma de V, cosseno de θ. Vai multiplicar tudo por menos 1 sobre 2, vai cancelar então esses menos 2 que tem nos dois membros da equação. E vai sobrar agora essa expressão aqui. Essa expressão que a gente estava interessado em obter, a expressão final. Esta expressão contém aqui, no primeiro membro, a multiplicação das coordenadas correspondentes dos vetores U e V. Este resultado aqui, esta expressão vai resultar em um número real, que é chamado de produto escalar entre U e V. Então, olha só. Se U tem as coordenadas x1, y1 e V tem as coordenadas x2, y2, então o número real que nós vamos denotar por U pontinho V e definido pelo produto x1, x2 mais o y1 e y2 é chamado de produto escalar entre U e V, certo? Aqui nós fizemos um exercício bem simples, apenas para calcular o produto escalar entre U e V. Então, nós temos aqui dois vetores. Eu fiz uma pequena correção aqui nos vetores, tá? Porque nós estamos trabalhando com R2, a imagem que vocês viram um minutinho, um segundo antes, estava com 3 coordenadas. Eu corrigi para 2 coordenadas, tá?
aqui nós temos um vetor U, o vetor V, e nós queremos calcular o produto escalar entre U e V. Então, pela definição que nós vimos, nós vamos ter 2 vezes 3 menos 1 vezes 1, que vai dar 6 menos 1, 5. Bom, observe o seguinte, de acordo com o que vimos naquela equação que nós deduzimos anteriormente, aqui, certo? Como os vetores que nós estamos tomando, U e V, são vetores não nulos, estas normas aqui também são números não nulos, diferente de zero. Então, nós vamos passar esse norma de U, norma de V, dividindo esse termo que é o produto escalar, e nós vamos encontrar uma expressão para cosseno de θ. E esta expressão aqui, que ela vai ser muito usada para a gente encontrar ângulos entre vetores. Ela vai fornecer o cosseno de θ, mas como nós sabemos aplicar a função inversa do cosseno, né, que é o arco cosseno, a gente vai facilmente conseguir encontrar os ângulos entre os vetores. Vejam só o exemplo. Nós temos o vetor U igual a 3, 1 e vetor V igual a 1, 2. Lá no GeoGebra, se você abre lá o GeoGebra, abre a janela CAS, exibir, janela CAS, cálculo simbólico CAS, vai colocar U, dois pontos igual, as coordenadas do vetor U, letrinha minúscula, tá? Aqui eu chamei de A, vamos chamar de V, você pode vir aqui ó, e editar. V, dois pontos igual, 1, 2. Ele continua A. Às vezes ele faz isso, não tem problema algum, tá? Então, nosso aqui no Geo já ficou U e A, ok? E aqui estão nossos vetores, ó, e nós queremos encontrar esse ângulo entre U e V. Vamos usar os nossos cálculos algébricos. Então, nós temos, ó, U escalar V, que vai ser 3 vezes 1, 1 vezes 2. A norma de U é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Norma de V é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, nós estamos aqui, ó, com 5 sobre raiz de 10 vezes 5. A gente multiplica dentro da raiz, né? Vejam só a multiplicação das raízes aqui, ó, propriedade. Aí, o 50 é 2 vezes 25. A raiz do 25 é 5, vai cortar com esse 5 de cima, né? E vai ficar, então, 1 sobre raiz de 2. Esse passo aqui foi feito porque nós multiplicamos por raiz de 2 em cima e embaixo, e aí ficou dessa maneira, ok? Então, nós chegamos que cosseno de θ é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, dessa forma, quem é o θ? É o arco, cujo cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2. E esse arco é igual ao π sobre 4. Então, aqui nós encontramos o valor de θ. Vamos lá no GeoGebra ver como que ficaria esse ângulo. Aqui no GeoGebra, você vai escrever ângulo entre U e A. Quando você começa a escrever ângulo entre U e A, olha só, vou apagar para fazer novamente. Ó, ângulo, já aparece uma lista para você. Você vai escolher, aqui os nossos vetores têm o nome U e A, né? U e A. Enter, olha, 1 sobre 4 que multiplica π, ou seja, π sobre 4. Esse aqui é o ângulo. Ok. Vamos adiante. Então, agora o nosso exemplo 1.27. Nós temos aqui um vetor U e um vetor V que está em função de uma incógnita A. Nós queremos encontrar o valor de A para que o ângulo entre U e V seja de 45 graus. Você vai utilizar a relação dos cossenos novamente. Muito bem. Então, fazendo U escalar V, nós vamos ter 1 vezes 2 menos 1 vezes A mais 1. A norma do vetor de coordenadas 1 menos 1 é raiz quadrada do 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, vai dar 2. E a próxima norma do vetor V vai ser 2 ao quadrado 4 mais A mais 1 ao quadrado.
Agora, aqui em cima nós fizemos as operações, vai ficar 2, menos A menos 1, esse 2 menos 1 deu 1, e aqui nós multiplicamos esse 2 dentro do radical. Aqui nós vamos abrir a potência ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 1, mais 1 ao quadrado. E ficou, então, A ao quadrado mais 2A mais 5. Esse 5 aqui é porque ficou 1 aqui mais 4. Aí, esse 2 multiplicou todo esse termo aqui. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos multiplicar meios e extremos. Nós vamos usar essa propriedade aqui, ó, pessoal. Quando a gente tem uma igualdade de frações, a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos. Então, A vezes D é igual a B vezes C, ou C vezes B, né? Então, e aqui nós multiplicamos os radicais. A multiplicação dos radicais vai implicar na multiplicação do que está lá dentro do radical. Nós já vimos essa propriedade aqui, ó, né? Aí ficou 2 vezes todo esse termo aqui. Vai ficar, então, 2 vezes A ao quadrado mais 2A mais 5. 2 vezes 2 deu 4. Então, ficou dessa forma. E aqui 2 que multiplica 1 menos A, ok? Então, nós vamos ter, ó, esse 4 aqui tem uma outra propriedade, que é, se você tem o produto dentro da raiz, na verdade, essa propriedade é a inversa dessa, ó. Essa expressão, imaginem que é esse produto aqui. Esse produto dentro da raiz pode ser olhado como a raiz de cada um dos fatores. Então, a raiz do 4 é 2, por isso que tirou esse 2 aqui, ó. E ficou a raiz deste parêntese. Ok? Agora, gente, aí dividimos por 2, então cortou esse 2 com esse 2. Agora, para eliminar esse radical, nós vamos ter que elevar ao quadrado em ambos os membros. Então, elevou ao quadrado em ambos os membros, o radical do primeiro membro foi eliminado, e aqui nós abrimos a potência com a propriedade que nós já vimos, ó. A menos B ao quadrado. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nós só escrevemos o A primeiro aqui. Agora, nós vamos agrupar, vai cortar esse A com esse A, esse menos 2A, esse mais 2A, vem esse menos 2A para o primeiro membro, vai somar com esse aqui, ficou 4A, e esse 5 vem para o segundo membro, subtraindo, menos 5 mais 1 deu menos 4. Então, 4A menos 4, passou o 4 dividido no segundo membro, ficou menos 4 sobre 4, que é igual a menos 1. E aqui está o valor de A, para que o cosseno do ângulo entre os vetores seja de 45 graus. Bom, nessa proposição, nós temos aqui propriedades que o produto escalar satisfaz. Primeiro, ele é comutativo, ó. U escalar V é igual a V escalar U. Ele é distributivo em relação à adição, então U escalar V mais W é U escalar V, U escalar W. O escalar V mais o escalar W, como está escrito aqui. Se nós tivermos um escalar multiplicando algum dos vetores, podia ser U e também, como está escrito aqui no V, esse escalar ele pode ser colocado à parte e multiplicar o cálculo final, certo? Quando você faz o produto escalar do vetor com ele mesmo, como por definição esse produto escalar é o produto das coordenadas correspondentes, e como nós teremos aqui as mesmas coordenadas, uma vez que os vetores são iguais, nós vamos ter números elevados ao quadrado. Então, quer dizer que aquela soma da multiplicação da primeira coordenada mais a multiplicação da segunda coordenada nunca vai poder ser negativa. Então, é sempre maior do que zero quando o produto escalar é feito do vetor com ele mesmo. E só vai ser zero se o vetor em questão for o vetor nulo, ok? E por último, a norma ao quadrado de U pode ser escrito como sendo vetor U escalar com vetor U. Vejam aqui, nós vimos já a propriedade de norma hoje, né? A definição de norma. Observem o seguinte, aqui é a norma de V. Norma de V é x² mais y ao quadrado. X ao quadrado não é x vezes x?
y ao quadrado é y vezes y. Então, elevando esse termo aqui ao quadrado, nós vamos ter v é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, só que x quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa de v escalar v. Então, quer dizer que a norma de v ao quadrado é igual a v escalar v, como está escrito aqui nessa propriedade 5. Vejam só, para ficar mais claro, ó. Estou usando aqui no rascunho que a gente estava fazendo antes. O v com coordenadas x, y, ó, norma de v é raiz de x quadrado mais y ao quadrado, elevando ao quadrado em ambos os membros fica essa expressão, certo? Por outro lado, se você calcular v escalar v, você vai ter que fazer x, y escalar xy. Então, é x vezes x, y vezes y, que é x quadrado mais y ao quadrado, que é a mesma expressão que está aqui. Então, você vai substituir x ao quadrado mais y ao quadrado por v escalar v. Então, essa propriedade aqui ela é bastante útil. Ela é muito útil em algumas contas que nós vamos fazer, ok? Agora, nós vamos fazer essa observação para dar um pontapé inicial para a gente fazer os primeiros exemplos. Nós vamos aqui observar o que está acontecendo nestas propriedades 2 e 3, por exemplo, que nós temos aqui a adição de vetores, multiplicação por escalar, e nós vamos unir as duas. Então, vocês vão perceber que o produto escalar de uma expressão com multiplicação e adição de vetores por outra, funciona como uma propriedade distributiva da multiplicação de números reais. Então, olha só, nós vamos começar aqui utilizando o item 2. O item 2, nós temos um vetor, produto escalar com uma soma. Então, nós vamos pegar esse vetor u e fazer o produto escalar dele com cada parcela da soma. Então, nós vamos observar esse parêntese todo aqui como sendo um vetor só. Imagine que é um W. Então, escreva aqui um W bem grande. Então, vai ficar W escalar com C1V1, que é o que está escrito aqui, ó. Mais W escalar com C2V2, que é essa segunda parte, certo? Agora, diante disso, nós temos a propriedade 1, que diz que tanto faz a ordem que você coloca os vetores. Então, como a propriedade 2 já foi escrita dessa forma, eu vou passar esse C1 aqui para frente, vamos inverter a ordem nas duas parcelas. Então, nós invertemos aqui a ordem, ó, nas duas parcelas desta soma. Agora, eu vou fazer novamente o que nós fizemos com a propriedade 2 aqui nesse passo. Vamos pegar esse vetor e fazer o produto escalar com cada parcela dessa soma. Então, C1V1, produto escalar com K1C1. E aí, nós já vamos usar também esta observação aqui, ó, que quando existe uma constante nos vetores, você pode colocá-la multiplicando o resultado desse produto escalar. Como nós vamos ter duas constantes, ó, C1V1, produto escalar com K1, U1, o C1 vai ficar multiplicando o K1. Então, ele já ficou aqui na frente multiplicando, ó. E você vai fazer o produto escalar entre os vetores. Então, vai ficar V1, produto escalar com U1. Continuando, C1, V1, produto escalar com K2, U2. Então, C1 multiplica K2 e V1, produto escalar com U2, que está aqui, ó. Aí, continuando, C2V2, produto escalar com K1, U1. Então, ficou C2 vezes K1 e V2, produto escalar com U1. Mais C2V2, produto escalar com K2, U2. Então, ficou C2 vezes K2, produto escalar do V2 com o U2. E aqui, agora, nós temos vetor com vetor, ó, para a gente efetuar o produto escalar. O exemplo 1.28 vai trabalhar a questão do produto escalar
onde cada parcela desse produto, digamos assim, tem operações com vetores. Então, nós temos aqui na letra A, menos 3U, produto escalar com 2V. Pelas propriedades que nós vimos, o produto escalar de menos 3U com 2V vai ser igual a menos 3 vezes 2 vezes o produto escalar de U com V, que é igual a menos 6, e o produto escalar de U com V é dado pelo produto escalar de 2, 0 com 1, 2. Aqui dentro dos colchetes, nós temos 2 vezes 2 mais 0 vezes 1. Então, nós temos menos 6 vezes 4, que vai ficar menos 24. E na letra B, nós temos U mais V, produto escalar com 2U menos 3V. Apesar das propriedades que nós vimos, efetuar aqui o produto de cada parcela dessas operações, nós podemos também fazer a operação dentro de cada parêntese e depois efetuar o produto escalar com o resultado obtido. Aqui, por exemplo, na letra A, a gente poderia ter calculado menos 3U, o 2V, e depois efetuado o produto escalar com o resultado obtido. Na letra B, eu fiz o cálculo de U mais V antes de sair multiplicando aqui com o produto escalar. Então, ó, U mais V vai ficar, ó, U mais V, eu vou preservar esses dois, já que não tem nenhum número aqui multiplicando, eu preferi deixar o mais V. O mais V, produto escalar com a primeira parcela aqui, ó, com o primeiro fator. Que vai ficar, então, 2 que multiplica, quer dizer, U mais V, 2 que multiplica U mais V, produto escalar com U. E U mais V, produto escalar com menos 3V. Vai ficar menos 3V, que multiplica o produto escalar do U mais V com V. Agora, U mais V é 2, para ordenado 2, 0, mais para ordenado 2, 1. Que vai ficar 2 mais 2, 4, 0 mais 1, 1. Então, é esse para ordenado aqui, né? 4, 1, certo. Produto escalar com 2, 0, tá? Aqui. Menos 3, que é esse que está aqui. 2, 0 mais 2, 1, que vai ficar o 4, 1. Produto escalar com 2, 1, tá? Aqui, ó. 4, 1, produto escalar com 2, 1. Que é igual a... agora, produto escalar de 4, 1 com 2, 0. 4 vezes 2 e 1 vezes 0. E aqui, ó, 4, 1, produto escalar com 2, 1. 4 vezes 2, 1 vezes 1. E aí, vamos efetuar as operações agora e vamos ter menos 11. Então, tem muitas maneiras de você conseguir chegar nesse resultado. Então, sugiro que vocês façam aí uma forma diferente no caderno, ou então até repita essa mesma forma aqui, tá bem? No 2.29, nós temos algumas informações, a norma de U, a norma de V e o escalar V. E nós queremos encontrar o valor desta expressão dada em termos de U e V. Então, nós temos, ó, nós vamos utilizar as informações da comutatividade do produto escalar, ou seja, V escalar U é igual a U escalar V. E vamos utilizar também que a norma de V ao quadrado é V escalar V e norma de U ao quadrado é U escalar U. Então, vamos lá, ó. Nós vamos ter... Aqui, notem que como nós não temos as coordenadas dos vetores, a gente tem que aplicar todas as propriedades. Porque a gente não consegue resolver 3U menos 2V, encontrar um par ordenado para essa expressão. Nós temos algumas informações que são em função de U e V, mas nós não temos coordenadas. Então, nós vamos ter, ó, 3U produto escalar com menos U. Vai ficar, então, menos 3U produto escalar com U. 3 produto escalar com 3U produto escalar com 4V. Vai ficar 12U produto escalar com V. Menos 2V produto escalar com menos U. Aqui a gente colocou o primeiro, nós já sabemos que vale a comutatividade. E menos 2V produto escalar com 4V.
Então, ficou aqui menos 8V, produto escalar com V. Nós podemos somar o 12 com 2, vai ficar então 14U, produto escalar com V. Aqui, U escalar com U é o norma de U ao quadrado e V escalar com V é a norma de V ao quadrado. Nós vamos substituir os termos pelas informações dadas e vamos realizar essas operações, tirar o mínimo múltiplo comum, né? Aqui nós temos o 14 sobre 7, que deu 2. Aqui vai ficar 1 sobre 4 vezes menos 3, que é o menos 3 sobre 4. E aqui ficou 4 sobre 9 vezes menos 8. Ficou menos 32 sobre 9. Tirou o mínimo múltiplo comum, que é 36, e realizou as operações finais. Bom, no exemplo 1.30, nós queremos mostrar que a expressão U mais V ao quadrado, a norma de U mais V ao quadrado é igual à norma de U ao quadrado mais 2 vezes U escalar V, mais norma de V ao quadrado. Essa expressão é parecida com o produto notável que nós já vimos na aula hoje para números reais, né? Deixa eu só colocar, ó. Considerando aqui o sinal positivo. Olha a semelhança. Aqui nós estamos em função de norma, né? Tem que colocar a norma. Então, nós vamos ter norma ao quadrado, a norma do primeiro ao quadrado, mais aqui onde tem o produto, vira produto escalar. É só guarda uma certa semelhança, né? Claro que não é a mesma coisa, né? Aqui nós estamos trabalhando com vetores. Então, nós temos aqui, ó, a propriedade que a norma ao quadrado não é o produto escalar do vetor em questão, com ele mesmo. Então, nós temos norma de U mais V ao quadrado é U mais V, produto escalar com U mais V. Então, nós vamos ter U, produto escalar com U, produto escalar com V, mais V, produto escalar com U, mais V, produto escalar com V. Como U, produto escalar com V e V, produto escalar com são iguais, a gente somou. Então, ficou 2U produto escalar com V. E aqui, o escalar com U é norma do U ao quadrado e V escalar com V é norma de V ao quadrado. E chegando, então, na expressão que a gente queria. Bom, na proposição 1.7, nós vamos considerar dois vetores não nulos. E nós temos aqui que esses vetores são ortogonais se somente se o produto escalar entre eles é igual a zero. Essa conclusão é obtida da própria relação que nós tiramos anteriormente do cosseno do ângulo entre os dois vetores. Nessa expressão aqui, ó, notem que esse ângulo, por estar compreendido entre 0 e π, uma vez que o escalar V é igual a zero, nós vamos ter cosseno de θ igual a zero, e nesse intervalo aqui, o cosseno do θ, o cosseno de θ igual a zero é obtido quando o θ é igual a π sobre 2. E o θ igual a π sobre 2 quer dizer que os vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, né? Sendo chamados de ortogonais. Nós podemos usar essa notação para representar a ortogonalidade entre U e V. E aqui no exemplo 1.31, os vetores U e V são ortogonais, uma vez que o produto escalar entre eles é igual a zero. Esbocem no plano cartesiano esses dois vetores como exemplo. Vamos esboçar juntos aqui no GeoGebra? Então, aqui no GeoGebra, ó, vetor U, 2 pontos igual 2, 1. Desculpa. U, 2 pontos igual 2, 1. E o vetor V, 2 pontos igual menos 1, 2. Então, tá aqui, ó, esses dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Bom, continuando, vamos para o nosso último exemplo, o exemplo 1.32. Nós temos aqui 3 pontos do plano e nós queremos mostrar que o triângulo formado quando a gente liga, o triângulo formado tendo esses pontos como vértice é retângulo no vértice A. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar segmentos orientados com esses pontos específicos, que serão segmentos orientados a B e a C,
encontrar as coordenadas correspondentes, fazendo a subtração do ponto final menos ponto inicial, e calcular o produto escalar. Então, vamos lá, ó. Vetor AB, as coordenadas são obtidas fazendo B menos A. E vai dar para o ordenado 2, 1. Se você fizer aqui, ó, 5 menos 3, 3 menos 2. E o para ordenado, e as coordenadas do vetor AC, você obtém fazendo C menos A. C está aqui, ó. 2 menos 3 dá menos 1 e 4 menos 2 dá 2. Então, agora fazendo o produto escalar entre os dois, a gente tem 0, concluindo que os vetores são ortogonais. E com isso, o triângulo é retângulo no vértice A. Então, é isso, pessoal. Pratiquem o que a gente estudou hoje com os exercícios de fixação. Até a próxima aula.